O patrão ficou maluco. Forneria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. O que acontece? Essa parada aí, e inclusive tinha a ver com o Andrei. Porque a parada era, o Andrei tava num processo de renovação e o Barcelona tinha feito uma proposta pro Andrei. Além do Barcelona, o Bournemouth tinha feito uma proposta pro Andrei também de 9 milhões de euros. E aí a galera falou assim, vai vender. A multa do Andrei é baixa. O Flamengo vai comprar o Andrei. E o Flamengo de fato sondou o Andrei, tá? Teve até notícia, Nessa época. O Flamengo de fato sondou o Andrei. Mas aí, cara, é aquilo, né? A gente trabalha com fonte, a gente zoa muito aqui, mas eu sou um cara que, porra, eu tenho muita seriedade com o que eu faço, tá ligado? Não tem como eu dar uma opinião sem ter informação. Não tem como eu dar uma informação sem eu apurar. E nesse caso do Andrei, eu tenho uma fonte muito quente, tá ligado? Em relação ao Andrei, que não é o Andrei, muita gente acha que é. Mas é uma pessoa muito próxima do Andrei, eu não tenho problema nenhum de falar aqui. Então, cara, tudo que aconteceu no Andrei, desde a renovação, que inclusive não ia acontecer por conta da... Só aconteceu por conta da entrada da 777, eu sei. Tudo que aconteceu com o Andrei, eu já sabia 10, 20 dias antes. Quando o Andrei renovou com o Vasco da Gama, eu cravei 1 mês e meio antes. Eu falei assim, o Andrei vai renovar com o Vasco. A renovação durante esse tempo não tinha saído ainda. E foi aí que o Flamengo sondou a questão do Andrei. E aí eu ouvi dessa minha fonte o seguinte, Pedrosa, uma coisa você pode ter certeza, irmão. No Flamengo, o Andrei não joga. O Andrei não joga. E, pra aqui pro Brasil, a gente não vende o Andrei. Pode ter certeza disso. Eu fui lá no Twitter e disse... Sempre o Twitter. Depois do burburinho, eu falei assim... No Flamengo, o Andrei não joga. Ponto. Aí os caras começaram... Tá de sacanagem. O Vasco, não sei o quê, tá precisando de dinheiro. Irmão, eu falei... O Vasco, hoje, vive outra realidade. O Vasco é um clube rico. Aí esquece. Qualquer derrota, Aí esquece. Aí os caras, tá ligado? Só que eu falei de verdade, mano. Eu não falei pra tirar onda. Eu não falei pra zoar a torcida do Flamengo. Eu falei na maior inocência possível, assim. Porque o fato é o seguinte. O Vasco vive outra realidade. O Vasco fez a segunda maior janela de transferências do futebol brasileiro, atrás apenas do Flamengo. Foram 110 milhões gastos, entendeu? É um clube que não deve salário, é um clube que tá se reestruturando. A E verdade vai investir é essa. mais. Irmão, eu conheço o Vasco, eu cubro o Vasco desde 2017. Eu tinha funcionários e eu ia muito pra Lagoa, naquela época da Band, pra gravar. Os caras tinham 9 meses de salários atrasados. Tem noção? Que é... Porque a gente dava notícia, sempre dava notícia em relação ao salário também, que pra mim, jornalismo é serviço social. Então, se tem um clube atrasando salário, irmão, o torcedor pode ficar puto. Tem que dar. Eu sempre vou falar. Isso Tá ligado? aí. Eu sempre vou falar, porque tem pessoas ali. Era gente que com 9 meses de salário atrasado, atleta, irmão. Atleta do Remo com salário atrasado. Que recebia nem salário, recebia ajuda de custo com 9 meses de salários atrasados. Então, esse era o Vasco que existia. Esse era o Vasco da Gama, que infelizmente eu tenho muita tristeza de falar. Era um clube que não pagava, irmão. Que até hoje ainda tem dívidas com algumas coisas, mas hoje vive outra realidade. Então foi isso que eu falei. Só que o Twitter é foda, né? Aí até hoje, aí tem uma figurinha do Simpsons que eu rio pra caralho. Que eles botam assim, vai Pedrosa, fala. Aí a minha carinha assim, o Vasco é rico. Aí tá assim a turma do Simpsons. Geral rindo. Tá assim, parceiro. É normal, tá ligado? Essa parada, Faz parte, entendeu? Mas é isso, E cara. a outra situação? Então, a outra situação foi do Andrei, que eu fui lá no Dieguinho, no Dieguinho, Futebolaço. no Futebolaço Podcast. E isso foi em fevereiro, se eu não me engano. Tipo assim, o Andrei tava na iminência da questão do visto, né? Se ele ia tirar o visto ou não. E acabou que tudo que aconteceu que eu falei lá, que ele ia renovar, ele renovou. Que ele ia ser vendido pro Chelsea, a gente deu em primeira mão também, ele foi vendido pro Chelsea. E aí o Andrei, ele tava numa situação que era a seguinte. Ele precisava do visto de trabalho para ele ser inscrito pelo Chelsea. Eles tentaram não só pelo meio normal, que ele não tinha a pontuação necessária, mas eles tentaram por uma coisa chamada Special Talent. Que é uma forma de você trazer um atleta que não tem essa pontuação, mas provando que ele vai ser muito importante pro seu time. O problema é que o Chelsea mudou de dono. Agora é um maluco bilionário que gastou um rio de dinheiro em vários outros jogadores. Saiu o Abramovich, né? Inclusive pra posição do Andrei. O Enzo Fernandes. Eu esqueci o nome do outro também. Pô, o valor do Chelsea no Enzo Fernandes é um negócio... Fofaná. Foi o outro também. Fofaná. Então, o que os caras do Special Talent... Aliás, aí essa fonte me falou assim, o seguinte, Pedrosa, hoje, qual é a situação? A chance do Andrei voltar pro Brasil é de 1%. A chance dele conseguir esse visto de trabalho por meio do Special Talent é de 99%.
Isso você pode falar, porque esse é o panorama de momento. E se ele voltar pro Brasil, ele vai jogar no Palmeiras. Essa é a realidade. Por que eu jogar no Palmeiras? Porque o Palmeiras tem a maior estrutura do futebol brasileiro, uma das melhores. Um técnico de ponta, que vai fazer o André aprender, por exemplo, a jogar na Europa. Um time que vai disputar Libertadores. Né? E isso ajuda na pontuação também. E, cara, no final das contas, isso eu posso falar com tranquilidade. O André queria jogar num time em que ele fosse disputar a posição, em que fosse ser competitivo, em que fosse ajudar ele como jogador. A crescer. E, cara, normal, o torcedor do Vasco tinha que entender isso, inclusive. Mas aí, uma coisa que eu não revelei no momento, naquele momento ali eu não via necessidade de expor o Vasco dessa maneira, porque eu já sabia, e o cara falou assim, irmão, pro Vasco, ele não volta. Sabe por quê? Porque o Vasco deve 12 milhões de reais ao Andrei. Aí eu falei assim, a ele, mas não solta isso não, e a gente sabe que trabalho com fonte é assim. Tem coisa que ele vai te soltar e que você pode soltar, e tem coisa que você não pode soltar. Isso aí. E o cara falou, não solta isso, porque a gente não quer manchar a imagem do Andrei com o Vasco, com a torcida, e a gente também não quer prejudicar o Vasco nesse momento, que é um clube que a gente também tem boa relação. Então, quando eu falei lá, e fui lá no podcast, o Andrei estava com exames marcados com o Palmeiras. Exames marcados. O Andrei viaja da Inglaterra, chega na semana do Carnaval, no Rio de Janeiro, no domingo, e na semana, na quarta-feira, ele ia viajar pra São Paulo pra assinar com o Palmeiras. Essa era a realidade. E há 15 dias eu tinha ido lá no Dieguinho Futebolaço, que eu falei assim, ó, corta e me cobra. O Andrei não joga no Vasco da Gama em 2023. Ele não veste a camisa do Vasco da Gama em 2023. Porque essa era a minha informação, cara, irmão. mas isso é muito legal você falar os bastidores, porque a galera não tem essa noção. Não tem. A galera não tem a noção, assim, do... Só acho que a notícia, ela se perpetua a notícia é uma só. A notícia, ela muda. Você tem fatos que acontecem e as coisas... O Fabrício Romano me deu crédito, pô. Porque eu falei que o André é Palmeiras. Sim. Entendeu? O Vene, que trabalha comigo, falou a mesma coisa. Entendeu? Replicou da mesma maneira. Então, assim... A notícia, meu parceiro, ela estava mais do que correta. Falando em Palmeiras, basta lembrar que Thiago Neves teve um pré-contrato com o Palmeiras e nunca jogou no Palmeiras. Exatamente. Então, assim, a notícia ela estava mais do que correta, Cantarelli. Então, quando eu fui naquele momento ali na parada e falei assim, corta e me cobra, o Andrei não joga no Vasco em 2023. Só que eu, pra dar notícia, como eu tô conversando aqui com vocês, irmão, se eu tenho confiança nas minhas fontes, como eu tenho, e é assim que a gente construi o nosso trabalho, eu vou falar com veemência. Sim. Porque as pessoas muitas vezes confundem a nossa confiança no nosso trabalho com arrogância ou com vaidade, que eu nem acho uma palavra ruim. Muita gente encara vaidade como uma palavra ruim. Eu não encaro vaidade com a palavra ruim. Se você é vaidoso, é porque você é zeloso com as tuas paradas, com o que você faz no seu trabalho, com o que você faz na sua vida. E eu sou um cara veemente, irmão. Se eu tô falando que o Andrei não vai pro Flamengo, é porque essa é a minha apuração. O Andrei não vai pro Flamengo. Se eu tô falando que o Andrei não vai jogar com a camisa do Vasco, é porque ele não vai jogar com a camisa do Vasco. Mas só pra...